um programa de 3 horas, eu vou me resumir esses últimos 100 anos, mas esses últimos 40 anos, de 80 para cá, ele vai firmar ou criar as raízes de onde nós nos encontramos. Então, nessa guerra comercial, eu sei que parece assuntos dissolventes, distantes, mas eles se encontram, tá? No ponto focal lá Claro, na claro. frente. Não, claro. Essa guerra comercial de Estados Unidos e China, de guerra tarifária, para o Brasil é interessante, sabia? Essa guerra de tarifação, porque se a China entra em acordo com os Estados Unidos de comércio, aquilo que nós dependíamos para exportar as commodities, que foi nosso Exato. carro forte a partir dos anos É, 80, essa exportação de commodities para a China, ela pode sofrer uma reviravolta. E o principal exatamente. ponto agora de importação da China seria os Estados Unidos. É, Então, essa exatamente. dependência tecnológica e esse distanciamento das bases industriais desde os anos 80 é o que vai ser uma das principais atenuantes ou motivos para nos encontrarmos hoje num papel irrisório como um país produtor de manufatura e dependente de commodities. Então, e é interessante isso, né? Porque hoje em dia você pega com esse avanço tecnológico, os softwares estão no comando das máquinas, né? É um técnico, o software, você vai atualizando o software e as máquinas giram por si só, né? Parece uma certa mágica, né? Então, a mão de obra, como nós conhecemos, que vem desde a Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, desapareceu, né? Então, como é que a gente vai poder inserir milhões de pessoas dentro desse jogo econômico, né, com todas essas complexidades, já que por ano entra em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões, está diminuindo, né? Está decrescendo a faixa de natalidade, mas que entra, né, no Brasil todo ano, né? Como é que o Brasil pode dar um salto qualitativo e não ser simplesmente um exportador de commodities, né? Minério de ferro, né? Carne de frango, enfim, que ele possa transformar, né? Ele possa fazer uma indústria pujante. Será que é possível isso? Até agora eu não vi nada, eu só vi boas intenções, né? Dos ministérios. Eu não vi nenhum resultado concreto, né? Como é que você tá vendo isso, Bruno? Você acha que é possível a gente dar um salto tecnológico ou a gente vai ficar dependente da tecnologia que vem do primeiro mundo? Ou da União Europeia, ou da China, né, que é nosso grande parceiro comercial, ou dos Estados Unidos? Se eu puder responder essa pergunta já concatenando com um ponto a base que o Luiz deixou, é Claro, interessante notar que, digamos, em termos de industrialização, nosso país, ele, no âmbito esse ISI, ele intensifica esse processo de industrialização por substituição de importações, sobretudo no plano de metas do JK, em que existia ali uma ênfase, sobretudo, em bens de consumo duráveis. Existe uma certa perda de tração, até alguns autores, como Conceição Tavares, já argumentavam que havia um esgotamento do processo de substituição de importações, porque o nosso coeficiente estava muito baixo, o coeficiente de importações era bastante deprimido. Nos anos 60, quando durante o regime militar, ditadura militar, essa perspectiva de legitimação do regime, naturalmente existe um interesse por parte dos militares no desenvolvimento econômico. Apesar de uma fase inicial ali na administração Castelo Branco, que incrivelmente tinha uma orientação ortodoxa, com PAEG, voltada ao equilíbrio fiscal, uma política monetária e fiscal mais equilibrada, uma política salarial que introduziu um arroxo, ou seja, tinha um diagnóstico de inflação de demanda que exigia uma redução na absorção doméstica, uma redução na demanda agregada. Com o Costa e Silva para frente, você entra em uma fase em que existe a introdução do primeiro PND. Existe um projeto nacional com uma exigência por parte do regime de legitimar a sua posição. E já concatenando com a questão da dependência externa, é importante notar que, mesmo que nos anos Geisel, nossa indústria de transformação tenha chegado até ultrapassar de 25% do PIB, a gente chegou a ultrapassar um quarto de participação da indústria de transformação, o segundo PND foi fundamentalmente um projeto de industrialização por substituição de importações financiado com endividamento externo. Inclusive, exatamente. naquele contexto de reciclagem dos petrodólares, em que o Brasil contratou dívida externa a uma taxa flutuante, quando chegou no final dos anos 70, com É, a máxima desvalorização do Delfim, com o choque de juros do Paul Volcker no Fed, existe uma disparada do dólar e nossa dívida externa também explode. Em parte daí que surge a crise da dívida, a década perdida dos anos 80. E já acelerando um pouco, nos anos 90, com um plano de estabilização que se coloca como tal, o Plano Real,
Em linhas gerais, a perspectiva era de que, com a estabilização de preços, você necessariamente construiria as bases para o desenvolvimento econômico, que como que aquele tripé macroeconômico que, em tese, vigeria até hoje, de câmbio flutuante, regime de meta de inflação e meta de superávit primário, seriam condições suficientes para a retomada do crescimento. Apesar dos anos Lula, ali, Lula 1, Lula 2, o tripé ter se mantido, até reforçado no caso da meta de superávit, importante notar que houve ali uma certa guinada de um social-desenvolvimentismo, conforme o José Luiz Oreiro coloca, o Bilchovsky coloca, fala-se muito de regimes de crescimento, quer dizer, de uma variável que serve como driver para o crescimento econômico. Nos anos Lula, foi sobretudo um regime wage-led, ou seja, se pautava que o desenvolvimento poderia ser realizado mediante redistribuição de renda, então existiram programas sociais ali, formalização no mercado de trabalho, ou introdução do crédito consignado, a questão do endividamento familiar como uma pontapé de sustentação de demanda. Existia essa guinada, e até falando em políticas industriais, interessante notar que já no governo Lula 1 teve a PITSE, né? Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, que teve essa orientação no sentido de estimular algum processo de industrialização mediante subsídios, mediante encomendas tecnológicas. Ali foi criada a Lei do Bem e a Lei de Inovação, que foram, em linhas gerais, subsídios ao investimento em P&D. Teve o PDP, no segundo governo Lula, em resposta à crise de 2008, subprime. E teve ainda o Plano Brasil Maior do governo Dilma, que não foi muito bem sucedido. Mas que ponto que eu gostaria de colocar? É muito difícil falarmos de industrialização, de superar hiato tecnológico, em um contexto em que temos uma taxa de juros real muito elevada, em que Claro. o regime macroeconômico vigente, de tripé macroeconômico, não dá a sustentação para as bases do desenvolvimento. É preciso que exista até se eu posso também estar falando do Bresser Pereira, os novos desenvolvimentistas falam muito de criar um pacto nacional, né? Em que existe um regime macroeconômico que é voltado não tanto à estabilização, mas sim ao desenvolvimento. Então, uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial que estimule a exportação de manufaturas, um juro real baixo, uma política fiscal expansionista para garantir